Olá, irmãos e amigos, estamos juntos mais uma vez para o nosso café com Deus. Meu nome é Edivaldo e hoje gostaria de compartilhar mais uma meditação baseada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 4, a partir do verso 23 ao 31. Assim diz o Senhor: Quando foram soltos, Pedro e João voltaram para os seus companheiros e contaram tudo o que os chefes dos sacerdotes e os líderes religiosos lhes tinham dito. Ouvindo isso, levantaram juntos a voz a Deus, dizendo: Ó soberano, tu fizeste os céus, a terra, o mar e tudo o que neles há. Tu falaste pelo Espírito Santo por boca do teu servo, nosso pai Davi. Por que se enfurecem as nações e os povos conspiram em vão? Os reis da terra se levantam e os governantes se reúnem contra o Senhor e contra o seu ungido. De fato, Herodes e Pôncio Pilatos reuniram-se com os gentios e com o povo de Israel nesta cidade para conspirar contra o teu santo servo Jesus, a quem ungiste. Fizeram o que o teu poder e a tua vontade haviam decidido de antemão que acontecesse. Agora, Senhor, considera as ameaças deles e capacita os teus servos para anunciarem a tua palavra corajosamente. Estende a tua mão para curar e realizar sinais e maravilhas por meio do nome do teu santo servo Jesus. Depois de orarem, tremeu o lugar em que estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam corajosamente a palavra de Deus. Depois de tantas ameaças por parte dos líderes religiosos, Pedro e João relatam o que haviam acontecido a eles, aos irmãos. A reação da igreja é magnífica e mostra o relacionamento que tinham com Deus. Vale a pena meditarmos nesse momento e avaliar qual tem sido a nossa relação com Deus, especialmente nos momentos em que somos pressionados, nos momentos em que estamos passando por lutas. O que fazemos? Deste modo, o tipo de relacionamento que a igreja tinha inicialmente serve de modelo para nós. E a igreja, ao invés de reclamar, murmurar, exaltou a Deus em oração. É magnífica a resposta. Como que a igreja exaltou a Deus em sua oração? Dizendo: Soberano Senhor. Ou seja, o Senhor está acima de qualquer coisa, de qualquer situação, de qualquer dificuldade. O Senhor pode todas as coisas, porque o Senhor é exaltado. Se nós nos relacionamos com Deus, reconhecemos que Deus é soberano e está no controle de todas as situações, seja ela qual for. Deste modo, reconhecemos que só nele há solução para as minhas dificuldades. Só nele há salvação para a minha vida. Mas também reconheço que só nele há condenação e só ele pode aplicar a justiça e não eu. Por que é necessário entendermos essas duas coisas? Só em Deus há salvação. Só Deus pode aplicar a justiça. Porque quando reconhecemos que Deus salva, somente ficamos com essa parte, corremos o risco de pensar como o mundo pensa. No final, todo mundo vai para o céu, vai para o mesmo lugar. Ou seja, morreu, acabou. Não, não e não. Certamente a salvação, certamente a condenação. Mas nós que buscamos em Cristo a salvação, devemos cuidar
para que no momento da nossa luta não possamos agir do nosso próprio modo, e sim do modo que Deus espera. Se estamos passando dificuldades, devemos nos voltar para o soberano, orar a Ele, pedir a sua intercessão, pedir a sua orientação. Quem reconhece que Deus está no controle de todas as coisas, ora. Quem reconhece que Deus é Salvador, ora. Quem Deus reconhece que Deus condena, ora. É Ele quem aplica a justiça. E deste modo estamos entendendo porque Ele é soberano. Foi Jesus que disse: há um juiz para quem me rejeita e não recebe as minhas palavras. A própria palavra que proferi, essa o julgará no último dia. Ele é o Criador do universo. Ele quer se relacionar com a sua criação. O homem é a criação de Deus, por isso deve exaltá-lo. Nós devemos a Deus honra, exaltação, e devemos fazer isso em todas as situações. Por quê? Porque, como disseram os irmãos em sua oração, Ele tem pré-conhecimento de todas as coisas e nada foge ao seu olhar. Deus nunca é pego de surpresa em alguma coisa. Ele simplesmente deixa que o homem use a sua liberdade de decisão. Porque às vezes eu me pergunto, por que Deus não impediu a morte de Jesus? Às vezes eu me pergunto, por que Deus não impediu a morte de servos dele, se ele tem todo o poder? Por que ele ficou simplesmente observando o sofrimento, a humilhação? Como Deus pode olhar para tudo isso e não fazer nada? Olhar para a rejeição do seu próprio povo, que rejeitou o seu próprio filho com essa insensatez. Olhar para a insensatez, a injustiça dos romanos e não mencionar nenhuma palavra. Como pode isso? Quando pensava que ele ia fazer alguma coisa, ouvi a voz de Jesus na cruz dizendo: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Deus não impediu tudo isso, simplesmente porque não interfere na decisão humana. Mesmo assim, cumpre todas as suas promessas. Sua vontade é soberana e sempre será realizada. Em sua soberania, Deus ouve o nosso clamor. Quem está debaixo da soberania de Deus, orará do jeito certo, do jeito adequado. É interessante que o pedido de oração que é feito para Deus, é para Deus olhar as ameaças, mas conceder coragem aos seus servos para continuarem anunciando a palavra de Deus. Como é o olhar de Deus? É um olhar misericordioso, paciente, bondoso, que dá sempre nova oportunidade. O que você pediria se estivesse sendo injustiçado, maltratado, humilhado? O que você pediria? Já que você e eu sabemos que Deus é soberano e ouve o nosso clamor, ou melhor, o que você tem pedido para Deus? Quando é perseguido por causa da palavra. Vou repetir: perseguido por causa da palavra. Ou se você ainda não é um discípulo, o que vai pedir, sabendo que pode ser perseguido por causa da palavra? Eles pediram coragem, que nós possamos também imitar o exemplo dos nossos irmãos. Deus, Ele manifesta o seu poder através das nossas vidas, quando nós nos relacionamos com Ele da maneira adequada, da maneira que Ele espera. Esse deveria ser o nosso pedido sempre, mas é sempre mais fácil pedir para Deus nos livrar da situação. Tudo isso só foi possível porque eles entenderam que a responsabilidade pela morte de Jesus era de todos,
judeus e gentios. Quando nós compreendemos que somos responsáveis pela morte de Jesus, nós podemos encontrar motivos para morrer pela sua causa e orar por coragem para que Deus nos use em todas as situações. Eles perceberam que o propósito de Deus havia se cumprido. Apesar da morte de Jesus ter sido injusta, estava nos planos de Deus. Tudo isso encorajou os irmãos a pedirem na oração coragem, como Jesus manifestou coragem em todo o tempo, para que Deus manifestasse o seu poder em suas vidas. Esse é o nosso pedido nesse momento. Vamos pedir a Deus coragem para continuar testemunhando, mesmo que estejamos sendo perseguidos por causa da sua palavra. Bom, Deus respondeu à oração e deu os seus sinais. A resposta produziu tremor. Deus responde ao clamor dos seus servos. A resposta de Deus na sua vida pode não ser com um tremor de um terremoto, mas ainda assim, Deus pode abalar a sua vida com as mudanças que Ele espera de você, que Ele espera de mim, e abala mesmo as nossas vidas. O resultado para aqueles irmãos foi ficar cheio do Espírito Santo, que significa ficar cheio de amor e não de ódio para devolver o mal que estão recebendo, cheio de alegria por saber que estão salvos, isso não pode lhes ser tirado, cheio da paz de Deus por saber que não serão destruídos no final de tudo, paciência para suportar a pressão desse mundo, cheio de bondade para dar aos homens aquilo que receberam de Deus, fidelidade para se manter firme na presença de Deus, mansidão e domínio próprio para dominar a si mesmo e não aos outros. Tudo isso está ao nosso alcance também, pois quando entregamos a nossa vida a Jesus, também recebemos o mesmo Espírito que Deus deu a eles. Esse resultado pode ser para você também, mas é necessário nascer de novo da água e do Espírito. E isso produziu obediência na vida deles. Certamente é o que Deus espera de todos nós. É o que Deus espera de quem diz que o teme e faz a sua vontade, para não agir do seu próprio jeito, mas do jeito que Deus espera. Deus ouve, Deus responde ao nosso clamor. O que Deus espera de nós é que o exaltemos em toda e qualquer situação e que entendamos que é possível fazer a sua vontade em situações adversas, porque nada foge ao seu olhar. Vamos decidir hoje fazer a vontade de Deus, entregando as nossas vidas a Ele, tudo, como Jesus ensinou, e tomar a nossa cruz e segui-lo dia após dia. Que Deus te abençoe. Por tribulações muitas já passei, com toda certeza você também, mas tenho um consolo para me sustentar, o dia vai logo chegar.